Muito bem, estamos de volta com o treinamento Falcon. No treinamento anterior, nós configuramos um projeto simples com Falcon manualmente, colocando o mínimo de arquivo necessário para que a gente pudesse funcionar, para que o framework pudesse rodar sem problemas. Nesta videoaula, nós vamos fazer algo parecido com a aula anterior, somente que nós vamos utilizar o framework uma ferramenta do framework Falcon que se chama Falcon DevTools. Vamos dar uma olhada aqui na documentação. Vou abrir documentação. E aqui do lado esquerdo vamos até Development Tools. Aqui vamos em instalação. Se você não tem ele instalado, aqui você tem o passo a passo de como instalar no Linux. Beleza? Aqui, como instalar no Linux. Vai até aqui. Depois você tem como instalar no macOS. Vai até aqui. E como instalar no Windows. Beleza? Mas aqui o Falcon. Aqui também temos a opção de como usar, né? Falcon DevTools. Tá aqui. Instalação. Mac Linux. Disponibilidade de comandos. Comandos disponíveis. Gerando o projeto. Beleza, vamos fazer isso agora. Eu estou dentro da minha raiz do meu localhost, e eu já tenho meu Falcon DevTools instalado aqui, e eu vou digitar Falcon na minha linha de comando, e ele vai me mostrar aqui algumas informações sobre os comandos disponíveis que eu tenho para Falcon. O que eu quero, o comando que eu quero agora é projeto. Tá? Eu quero criar um projeto igual o projeto que nós criamos anteriormente. Então eu vou aqui, ó, Falcon, e eu tenho aqui, ó, Project. Então eu vou digitar Project. Se eu não digitar nenhuma informação e der Enter, ele vai me mostrar as opções de o que eu preciso para criar um projeto. Então eu vou criar Falcon Project. E aqui ele fala Project Name do projeto. O nome do projeto era Falcon Start, né? Que a gente tinha criado anteriormente. Então ele vai criar para mim uma pasta com esse nome. Também aqui eu posso passar no segundo parâmetro, é o type. Então como eu passo o type? Aqui eu tenho o type, ó. Opção -- type igual, aí ele fala o S. O S é o tipo. Deixa eu abrir aqui um pouquinho mais. O tipo que eu tenho disponível é o CLI Micro Simple e Modules. Eu vou escolher aqui o Simple, beleza? Que é o padrão MVC que a gente já criou anteriormente na mão. E aí é só dar um Enter. Beleza, ele criou para mim um index controller, como a gente já tinha criado, tá? E aí agora ele criou o projeto que eu queria, Falcon Start, que é o que a gente tinha criado anteriormente, só que ele criou isso automaticamente para a gente. Eu vou abrir aqui a IDE dentro do Falcon Start, e aí a gente vai ver aqui algumas informações, algumas coisas que ele criou. Ele criou a pasta app, a gente tinha criado uma pasta app. Ele criou aqui adicional a pasta config, uma pasta controllers, criou umas outras pastas aqui adicionais. Também criou a view, e dentro de view ele criou o index, tá vendo? Index volt que a gente tinha criado, e também criou uma pasta layout. Isso aqui a gente utiliza para o Volt. A gente vai ver isso mais para frente. Fora isso, ele também criou a pasta cache. Criou uma pasta public com CSS, files, image, JS e temp, o htaccess e o index. Tudo que a gente tinha criado
no treinamento anterior e mais algumas coisas. Vamos dar uma olhada no que mudou do que a gente fez para o que ele criou automático. Então, no que ele criou automático, ele colocou mais informações, novos itens que vai ser utilizado e a gente vai repassar cada um desses itens, beleza? Vamos começar pelo início, que é na Public Index. Vamos dar uma olhada antes no htaccess. htaccess é muito parecido com o que a gente fez. Esse aqui é o htaccess do Public, tá? E eu tenho aqui o htaccess da raiz, que ele direciona lá para a pasta Public. Beleza, vamos abrir aqui o index. Então aqui ele já começou habilitando o erro, né? Lembrando que isso aqui não é bom você utilizar isso aqui em produção e tem mais algumas informações. Eu vou colocar essas informações, espera aí, de debug. Tá? Vou substituir isso aqui pelo que a gente já tinha colocado lá no primeiro, tá bom? Mostrando, exibindo tudo, qualquer erro que venha aparecer. Lembrando que isso nunca vá para produção, isso aqui é para debug, beleza? Então você pode colocar uma configuração aí para que isso não entre em produção. Criou aqui também uma constante para definir a base, o diretório base e o diretório base da pasta app. Aqui ele iniciou a ADI, injeção de dependência, e ele carregou aqui. Então todos aqueles arquivos que nós colocamos não está aqui, está separado, a gente vai passar por eles. Aqui ele colocou as rotas, o carregamento das rotas. Aqui ele colocou o carregamento dos services, que a gente já vai ver também, que services que a gente criou lá no treinamento anterior. A gente criou num único arquivo, tudo no index. Aqui ele separou nos services. E fora os services que a gente criou, tem outros aqui. Aqui ele iniciou as configurações, que a gente também vai passar por elas. O loader, o autoload. E aqui ele iniciou a aplicação, removeu todas as contrabarras, Ctrl T para otimizar a renderização do HTML, ficar tudo numa linha só, ficar mais simples, tá? Mais fácil, mais rápido o carregamento. E aqui ele já exibe e já joga na tela aí o resultado do conteúdo. E aqui tem a exception, que se qualquer erro vai ser lançado aqui uma exception e o trace do erro, mostrando o erro. Falco também tem um sistema de debug que a gente pode colocar para quando exibir algum erro, você exibir um debug mais detalhado, mas isso a gente vê mais para frente. Então vamos lá, vamos começar aqui pelo primeiro item que ele carregou aqui, que são as rotas. As rotas estão no app path, que a pasta app é aqui, e a gente tem aqui config router. Então vamos lá, config router. Beleza, você pode olhar e falar, nossa, não tem nada. É isso mesmo, não tem nada, ele já faz o carregamento automático. E aqui, se você precisar fazer alguma rota personalizada, você vai criar aqui as suas rotas personalizadas. Mas se você utilizar tudo padrão, como controller, método, você não vai precisar fazer nada, beleza? Vamos aqui no index de novo. O próximo item que ele carrega aqui é o services, apppath config services. apppath config services. Vamos abrir aqui o service. Aqui ele está carregando e usando várias coisas, aqui tudo do Falcon. Então o primeiro que ele carrega aqui é o config, share config. Ele tem o share URL para resolver as URLs que a gente. Então esse aqui a gente já tinha, esse de cima é novo. Esse aqui também a gente já tinha, mas estava de uma forma um pouco diferente. Aqui então ele está carregando a view, já está chamando o engine aqui, beleza? Tudo aqui dentro dele.
e ele está carregando dois tipos de templates, que é o ponto .volt e o ponto .phtml. Qualquer um dos itens ele vai reconhecer dentro da pasta views, mas a gente vai trabalhar com o Volt. E aqui também tem uma injeção de dependência para o banco de dados, beleza? Depois a gente vai configurar esse banco de dados também. Ele tem aqui um Models Metadata, o Flash e a seção. Tudo isso a gente vai ver mais para frente como funciona tudo certinho isso aqui. Então, por enquanto, nós estamos vendo a separação, como foi separado os itens aqui. Depois aqui ele carrega as configurações, tá? Get config. As configurações que ele carrega aqui em config é as configurações que estão nesse arquivo config.php. Então vamos aqui. Ele passa um array de configurações para dentro do Falcon config, que vai retornar o config do Falcon. E isso ele vai retornar como uma std class. Então, quando a gente for chamar a config, a gente vai chamar um objeto e não o array. Aqui tem a configuração do banco de dados, o adaptador MySQL, host, usuário, senha, nome do banco de dados, charset do banco. Aqui tem outras configurações da aplicação, como AppDir, ControllerDir, MotherDir, Migrations, Views, Plugins, Library, Cache e assim sucessivamente a base URI. Tá? Base URI, que é o index.php. Depois o próximo item que ele carrega é o autoloader, que também está em config loader. Vamos abrir aqui loader. Nós tínhamos feito isso no único arquivo, agora isso está separado. Loader. E por fim, ele faz o carregamento do sistema. E aqui ele criou também um controller base, que extende o controller do Falcon, e carrega aqui, estende o controller base. Então eu tenho aqui um index que em views, na pasta index, como a gente falou anteriormente, tem um index.volt. Beleza? Vamos ver se isso está carregando na URL. Vamos aqui. Localhost, isso aqui ainda é do passado que nós tínhamos. Vou tirar aqui. Vamos carregar. Beleza, ele carregou já a nova execução, já carregou aquele arquivo e ele está falando que esse arquivo está dentro de views index volt. Nós já vimos, ele está aqui. Beleza, e aqui nós temos o cache. Quando eu carreguei ele criou o cache aqui, tá vendo? Beleza. E aqui eu acho que a gente já passou por todos os itens. Então a gente viu aqui como instalar, configurar uma aplicação com uma simples linha de comando. Então, digitando apenas este comando aqui, ele já cria tudo isso para a gente automaticamente, sem que eu tenha que criar nada disso na mão. Beleza? Mas é bom a gente ter criado anteriormente na mão para a gente entender o funcionamento dele. Depois a gente vai, na aula posterior, a gente vai conectar isso com um banco de dados e você vai ver outras ferramentas do Falcon DevTools, como gerar as models automaticamente pelo Falcon DevTools. A model vai conversar com o banco de dados de uma forma bem mais simples do que a gente escrevendo os códigos SQL. Em algum momento será necessário escrever o código SQL, mas o básico ele já vai ter tudo aqui para a gente trabalhar. Beleza? Obrigado por enquanto e voltamos na próxima aula já entrando com o banco de dados aqui nesse sistema, nesse projeto que a gente iniciou aqui com o Falcon DevTools. Até mais. Tchau!